que acontece quando você para de comer. Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar o que acontece com o seu corpo quando você para de comer? No vídeo de hoje, eu vou te contar como o seu corpo reagiria se você parasse de comer a partir de agora. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal para ter acesso aos melhores conteúdos. Eu aposto que você já ouviu falar sobre casos como, por exemplo, os das pessoas que vivem de luz e que passam dias sem ingerir nenhum alimento. Ou até mesmo aquelas dietas milagrosas que exigem um longo e desafiador jejum. Em um primeiro momento pode parecer loucura, mas são muitas as pessoas que cogitam parar de comer para atingir um determinado objetivo. Diferentemente das pessoas que encaram a alimentação como um momento prazeroso e uma necessidade básica do ser humano, existem aqueles indivíduos que estão dispostos a fazer de tudo para perder peso ou até mesmo adotar uma nova filosofia de vida. Dentre as principais práticas extremas adotadas atualmente está a de não se alimentar. Algumas pessoas acreditam que esse é o melhor a se fazer, já outras têm plena noção dos riscos e mesmo assim decidem se aventurar independentemente das consequências. Quando não fornecemos ao organismo o necessário para que seu funcionamento ocorra de maneira correta, além do alto risco de grandes complicações, o resultado pode ser fatal. Mas será que isso ocorre por um motivo? Com tantas matérias sensacionalistas por aí, muitas pessoas acham que parar de comer é realmente um caminho mais fácil, ignorando qualquer fator adverso. A cultura da magreza e corpos irreais distorcem a realidade, transformando uma ação tão necessária como se alimentar em uma grande barreira a ser vencida. Alguns estudos e revistas mostram que há uma busca incessante em padronizar a aparência, principalmente entre as mulheres. A pressão criada em cima da insatisfação para se encaixar em um modelo socialmente aceito assumiu uma tendência crescente desde a década de 1960, permanecendo até os dias de hoje. O culto à magreza é uma das principais motivações para essa prática, e ficar sem comer acabou se tornando um ato comum para muitas pessoas. É possível observar situações reais e até mesmo famosas, como é o caso da atriz Anne Hathaway, que ficou 13 dias sem comer para interpretar o papel de uma personagem tuberculosa no filme Miseráveis. Atrizes populares, como é o caso de Maite Proença, assumem ter ficado dias sem comer para atingir um padrão de beleza desejável. Em uma entrevista, a atriz assumiu ter passado 3 dias sem ingerir nenhum tipo de alimento para realizar o seu primeiro ensaio nu. A grande questão é que quase ninguém sabe o que acontece com o corpo quando não o alimentamos. Então, para acabar de vez com essa dúvida, preste bastante atenção a partir de agora. Eu vou te contar exatamente o que acontece com o corpo quando paramos de comer. A primeira coisa que você precisa saber é que o nosso corpo está em constante movimento. Diversos processos bioquímicos ocorrem diariamente, sejam eles positivos ou negativos. Quando uma pessoa para de comer, nossos processos se desencadeiam de maneira progressiva e uma série de acontecimentos orgânicos e prejudiciais à saúde ocorrem. É justamente aí que mora o perigo. Para você entender melhor como ocorre esse processo, eu vou te explicar de uma maneira simples e descomplicada o que acontece com o corpo humano dentro de determinados períodos de tempo quando nenhum alimento é ingerido. Nas primeiras 6 horas sem se alimentar, o seu corpo já entendeu que precisa se movimentar para compensar esse déficit. Para ilustrar melhor, a glicose é o principal combustível e alimento das células corporais, e ela é obtida através dos carboidratos. A divisão acontece de maneira bem simples. 1/4 da glicose é destinada ao cérebro e todo o resto alimenta os tecidos musculares e glóbulos vermelhos. Quando não comemos, não há carboidratos para serem transformados em glicose e logo não é possível oferecer a energia necessária para que o organismo funcione corretamente. Para manter suas atividades normais, o corpo pega todo o glicogênio armazenado e transforma em glicose, garantindo a alimentação adequada para o seu cérebro e todas as outras células. A partir da 7ª hora, a fonte de glicogênio começa a se esgotar e o seu corpo começa a emitir sinais de alerta. Um dos primeiros efeitos a surgirem é o mau humor e a irritabilidade. Até as 24 horas, o corpo entra em estado de alerta e os efeitos do jejum vão se intensificando. Nessa etapa, o risco de desmaio surge e a fraqueza começa a ficar nítida. Das 24 até as 72 horas, o glicogênio não é mais suficiente e, para funcionar, o organismo inicia uma busca incessante por glicose em outros lugares. Nesse cenário, o corpo começa a quebrar a gordura, onde por um determinado período começa a se sustentar com os ácidos graxos da cadeia longa encontrados, absorvendo a glicose necessária.
Mas nesse processo, o corpo acaba encontrando dificuldades. A glicose proveniente da quebra de gordura tem uma espessura diferente da glicose retirada dos alimentos, e por mais que sejam bem aproveitadas pelos tecidos e pelo sangue, o transporte para o cérebro se torna inviável. Por esse motivo, o cérebro acaba utilizando os ácidos graxos da cadeia curta. O grande problema é que esses ácidos não conseguem suprir mais que 75% de energia que o cérebro necessita. Como consequência, as funções cognitivas ficam comprometidas e problemas como a dificuldade de concentração e perda de memória acabam vindo à tona. Do terceiro ao sétimo dia, o cérebro acaba se adaptando às novas condições de trabalho, metabolizando os corpos cetônicos para economizar as proteínas. Nessas circunstâncias, o corpo precisa recorrer a novas fontes de energia e para de se manter ativo. Começa o processo de quebra de proteínas. É a partir das proteínas que os aminoácidos são obtidos, e é justamente daí que o corpo extrai a glicose para alimentar o cérebro. A essa altura do campeonato, você deve estar pensando, mas isso é bom? Afinal de contas, o corpo arrumou uma maneira de se manter funcionando. O grande problema é que, na realidade, o corpo iniciou um processo muito negativo, o de consumir a si mesmo para sobreviver. Nesse momento, a massa muscular passa a ser o principal alimento para manter as coisas funcionando. Um fato curioso é que as mulheres, o quadro é ainda pior. Esse processo acaba ocasionando a distorção menstrual, a perda de densidade óssea e a redução do apetite sexual. Após 1-2 semanas, o corpo continua se alimentando da massa muscular, mas agora de um jeito ainda mais caótico. Os órgãos passam a ser deteriorados e o sistema imunológico responde com muita dificuldade. A partir desse momento, as chances de desenvolver doenças graves aumentam e a saúde física e mental já correm sérios perigos. Os danos se intensificam e a tendência é que o corpo comece a definhar em ritmo acelerado. Em alguns casos, é possível sobreviver por mais de 3 semanas sem comer, e em casos ainda mais raros, até 70 dias. Da terceira semana até os 70 dias de sobrevivência, tudo vai depender da qualidade de gordura armazenada e da quantidade de água que é consumida. Após todo o caminho de jejum percorrido, o corpo segue definhando, se consumindo até o seu falecimento. Enquanto o cérebro permanece ativo e os tecidos internos inteiros, o corpo se mantém vivo. Mas não se anime, ele não fica assim por muito tempo. A qualquer momento, a morte pode chegar nesse estágio. Então, sim, meus amigos, ficar sem comer pode te levar à morte. Mesmo sendo um processo natural e comprovado cientificamente, muitas pessoas não levam a sério a possibilidade de falecimento. Muitos são os casos de pessoas que param de comer e adquirem complicações graves no meio do caminho. Outro ponto que deve ser levado em consideração é a saúde mental. Ficar sem comer é uma das principais formas de desenvolver sintomas de depressão, ansiedade, estresse e até mesmo transtornos alimentares futuros. Atualmente, a cultura da restrição alimentar é um dos principais motivos geradores de bulimia, anorexia e compulsão alimentar. Em um mundo onde as pessoas fazem de tudo para atingir objetivos estéticos, ficar sem comer se tornou mais que uma possibilidade, se tornou um hábito. Enquanto muitos ficam sem comer por opção, mais de 821,6 milhões de pessoas no mundo passam fome diariamente. Esse número corresponde a uma média muito alta, onde 1 a cada 9 pessoas se encontram em situação de vulnerabilidade pela falta de comida. Mas e você? Já ficou sem comer por um longo período de tempo para atingir algum objetivo? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você chegou até aqui e gostou do tema, deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal para ficar por dentro dos melhores conteúdos sobre o corpo hipertrofiado. E aproveita para deixar a sua opinião sobre esse assunto aqui neste vídeo. Lembrando que postamos vídeos diariamente. Te vejo no próximo. Até já!